بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasallam. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, irmãs, é importante louvarmos, agradecermos, enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva, pela graça, pela oportunidade, pela chance que concedeu a cada um de nós de mais uma vez podermos presenciar o mês abençoado de Ramadã, um mês de misericórdia, um mês de baraka, um mês de bênçãos, um mês da multiplicação das recompensas, um mês de perdão. De seguida, vamos mandarmos saudações, paz, bênçãos para o nosso querido professor, profeta, mensageiro Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, por ele ter sacrificado o maior tempo seu em fazer chegar a palavra da unicidade a toda a humanidade, e por ele também ter ensinado a melhor forma de nós tirarmos o proveito de qualquer oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala possa conceder a cada um de nós. O Ramadã, como todos nós sabemos, é um mês da transformação. E esta transformação, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, onde buscamos o verdadeiro objetivo, o verdadeiro motivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, instituiu ou então tornou obrigatório o mês abençoado de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, instituiu, prescreveu e tornou obrigatório o jejum deste mês abençoado de Ramadã, tal como prescreveu, instituiu e tornou obrigatório este jejum para os povos que antecederam-nos, para os antepassados. Por que Allah subhanahu wa ta'ala anualmente ele faz chegar o Ramadã? O objetivo central por detrás de Allah subhanahu wa ta'ala tornar obrigatório, instituir ou prescrever o jejum para nós muçulmanos é para desenvolvermos o seu temor, é para aumentarmos o nosso imã, é para transformarmos as nossas vidas. É por esta razão que os nossos grandes álimos, eles chegam ao ponto de dizer o seguinte: a melhor forma de nós fazermos o balanço
da aceitação do nosso jejum é quando, depois de terminar o jejum, se a nossa vida ter alguma mudança comparativamente àquela que nós vivíamos antes do aparecimento do Ramadã, isso significa que este Ramadã teve algum efeito dentro da nossa vida. E para que esta transformação verifique-se dentro da nossa vida, é preciso sacrificarmos, é preciso fazermos aquelas ações que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos e que o profeta sallallahu alaihi wasallam constantemente fazia. Nós sabemos que o Nabi, o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, foi a melhor criatura de Allah. Foi a criatura mais próxima do nosso Criador. Foi a criatura em que os seus pecados já tinham sido perdoados. Mas mesmo assim, quando chegasse o Ramadã, ele intensificava as suas práticas. Ele aumentava as suas práticas para poder ensinar a cada um de nós que, olha, o Ramadã é o mês em que vocês devem intensificar as vossas práticas. É o mês em que vocês devem aumentar as vossas práticas. Por quê? A recompensa de cada ação boa feita dentro deste mês de Ramadã, a sua recompensa é triplicada, é multiplicada. A sua recompensa tem uma apreciação diferente em relação à mesma ação feita fora de Ramadã. E quando chegasse a última dezena do mês de Ramadã, este mesmo Nabi, este profeta sallallahu alaihi wasallam, redobrava a sua dedicação, redobrava o seu desempenho, intensificava ainda mais as suas práticas. Se ele ficasse 30 minutos no ibadat, nas duas primeiras dezenas, quando chegasse a última dezena do mês do Ramadã, ele ficava ainda mais. Ele permanecia mais minutos adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Porque é nesta dezena onde o destino de cada um de nós toma um novo rumo. É nesta última dezena onde o destino de cada um de nós é alterado, predeterminado. É nesta última dezena onde o destino anual é traçado. É dentro desta última dezena onde Allah subhanahu wa ta'ala determina tudo aquilo que vai acontecer com cada um de nós ao longo do ano. E é nesta dezena onde nós encontramos aquela noite em que uma ação feita nela, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa mais do que 1000 meses. Allah subhanahu wa ta'ala recompensa como se tivéssemos praticado a mesma ação durante 83 anos e sendo aceite a mesma ação. Ad-du'a mukhul ibada. O du'a é o cérebro da adoração. O du'a é uma daquelas ações em que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nela a possibilidade de alterar-se o nosso destino. Nós podemos alterar o nosso destino através do du'a. É por esta razão que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos bastante
em que nós intensificássemos o dua nesta última dezena, que é para pedirmos tudo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse durante o ano. Porque fiha yufraqu kullu amrin hakim. É no Laylatul Qadr onde Allah subhanahu wa ta'ala altera o destino de cada um de nós. É no Laylatul Qadr onde Allah subhanahu wa ta'ala traça o destino de cada um de nós. Então, é importante aproveitarmos no máximo nesta última dezena, fazendo tudo de bom, de bondade, o dua, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala tudo aquilo que nós gostaríamos que nos acontecesse, que alcançássemos durante o ano todo, inshallah. Certa vez, a sua esposa, a Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela questionou o seu marido, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, acerca do dua que ela possa fazer, suplicar a Allah, caso ela esteja acordada no Laylatul Qadr. O profeta sallallahu alaihi wasallam resumiu as nossas aflições todas. O profeta sallallahu alaihi wasallam resumiu as nossas dificuldades todas. O profeta sallallahu alaihi wasallam resumiu tudo aquilo que o ser humano almeja nesta face da terra e no Akhira numa frase, num dua: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Este dua engloba tudo que a gente precisa neste dunya. Este dua engloba tudo que a gente almeja ter neste dunya e no Akhira. Neste dua encontramos lá as minhas, as vossas e as nossas dificuldades. Neste dua encontramos aquelas aflições que nós não fazemos ideia. O profeta sallallahu alaihi wasallam incluiu neste dua. Então é preciso, enquanto estivermos a fazer o dua, nós podemos pedir a Allah outras coisas. Podemos pedir a Allah, podemos suplicar a Allah em nosso dialeto, em outra língua. Mas este dua, de uma forma específica, de uma forma especial, não devemos nos esquecer de maneira nenhuma. Porque tudo aquilo que foi instituído pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, jamais existirá algo melhor. Os duás feitos pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que a gente elabore uma frase, um duá que nós achamos importante, jamais poderá superar o duá feito pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, suplicando o seu Criador. Então, vamos, inshallah, todos nós memorizarmos este dua. Allahumma, vamos todos nós. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Vamos todos nós, inshallah, repetirmos este dua enquanto levantarmos as nossas mãos, inshallah. O nosso tema de hoje é sobre o Zakatul Fitr. É sobre o Sadaqatul Fitr. De uma forma resumida, o Sadaqatul Fitr, ou então Zakatul Fitr, é possível, é aceitável chamarmos de Sadaqatul Fitr, Zakatul Fitr. Não existe problema nenhum. Quem diz Zakatul Fitr e quem diz Sadaqatul Fitr está querendo dizer a mesma prática, a mesma ação, a mesma caridade. Então, não temos aqui espaço de termos debate sobre este nome. É tudo nafsu shay, sofana, como dizem os nossos irmãos. É a mesma coisa. Sadaqa, Zakatul Fitr, é nafsu shay, é a mesma coisa. A coisa importante que nós devemos recordar é sobre a obrigatoriedade deste sadaqa, desta caridade. O Zakatul Fitr
é uma caridade obrigatória, instituída, tornada obrigatória pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para todo muçulmano jejuador. O Sadaqatul Fitr é uma caridade que foi instituída, que foi tornada obrigatória pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que seja tirada pelos muçulmanos jejuadores. Até aqui percebemos nós que quem ignorar será considerado ásim, será considerado pecador. Da mesma forma que quando uma pessoa negligencia as obrigações de Allah e torna-se uma pessoa pecadora, é da mesma forma que quando o muçulmano em especial ignora uma ação que foi tornada obrigatória pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também torna-se pecadora. Quais são as condições necessárias para que a gente possa tirar o Sadaqatul Fitr? Os nossos alims, eles dizem, se o jejuador tiver um alimento suficiente para o seu almoço do Eid e para o jantar do dia do Eid, este muçulmano deve tirar o Sadaqatul Fitr. E é obrigatório pagar o Sadaqatul Fitr. Até aqui estamos todos nós alinhados e cada um poderá fazer o seu balanço individualmente. Será que esta obrigatoriedade atinge a mim ou não? E daí vamos, inshallah, todos nós tirarmos quem estiver dentro desta obrigatoriedade. A segunda coisa, para que serve o Zakatul Fitr? Para que finalidade o profeta sallallahu alaihi wasallam tornou ou então instituiu a obrigatoriedade do Sadaqatul Fitr? Resumidamente, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele traz a resposta desta pergunta no hadith, quando ele diz: Tuhurat lis-sa'im min al-lahwi war-rafathi, que o Sadaqatul Fitr, o Zakatul Fitr, é obrigatório, ou então é importante para que todos nós tiremos, porque ele purifica o nosso jejum da imoralidade, ele purifica o nosso jejum das nossas conversas fúteis. Vamos falar um pouco sobre conversas inúteis. O que seriam conversas inúteis? Religiosamente, é considerada conversa inútil toda aquela que não traz nenhum benefício na nossa vida religiosa e na nossa vida mundana. Esta conversa é considerada inútil. A partir do momento em que uma conversa não vai trazer nenhum benefício, queira na nossa vida religiosa, queira na nossa vida mundana, esta conversa é inútil. E esta conversa diminui o peso do nosso jejum. E para que o peso que foi diminuído seja restituído, é preciso darmos o Sadaqatul Fitr. Conversas inúteis também são aquelas conversas vazias. E todos nós sabemos o que significa conversas vazias. Conversas que não trazem nenhum benefício. Conversas que só estamos nelas para o tempo passar. Essas conversas roem o nosso jejum, diminuem o peso do nosso jejum. Conversas inúteis, religiosamente, são consideradas as fofocas. Também fazem parte das conversas inúteis. As calúnias também fazem parte das conversas inúteis. Falarmos das pessoas que estejam ausentes também fazem parte das conversas inúteis.
E o jejum é uma daquelas ações que Allah subhanahu wa ta'ala não incumbiu a nenhum anjo para tratar e para recompensar. Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivamente Ele é quem vai recompensar e da melhor forma que Ele sabe. Diferentemente das outras ações, em que alguns anjos foram incumbidos para levar as mesmas ações, apresentar a Allah o jejum, nenhum anjo foi incumbido. Allah subhanahu wa ta'ala tem esta missão. E por esta razão, é tão importante que o jejum de cada um de nós chegue a Allah da melhor forma possível. É preciso que o jejum de cada um de nós esteja em perfeitas condições para que a gente mereça a recompensa de uma forma total e completa. E Allah subhanahu wa ta'ala melhor conhece a cada um de nós que somos seres humanos. Em algum momento somos fofoqueiros. Há 50 anos, esta prática de fofoca era verificada nas mulheres somente. E hoje em dia parece que inverteu-se o cenário. Nós homens também somos fofoqueiros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não tem problema. Fofocaram, caluniaram, falaram mal de pessoas, pensaram mal de pessoas, acusaram pessoas. Não tem problema. Temos aqui uma ação que quando vocês forem praticar, Allah subhanahu wa ta'ala poderá limpar tudo isto que vocês praticaram e o vosso jejum chegar a Allah em perfeitas condições. Por esta razão foi instituído o Sadaqatul Fitr, o Zakatul Fitr. Min ar-rafathi. Rafathi são conversas obscenas. Conversas obscenas, religiosamente, são definidas como ofensas. São definidas como humilhações. Toda palavra humilhante entra nas conversas obscenas. Toda ofensa entra nas conversas obscenas. E estas conversas roem o nosso jejum, diminuem o peso do nosso jejum. E se este jejum chegar nestas condições a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala não irá recompensar a nós de uma forma total e completa. É por esta razão que o profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu a obrigatoriedade de Zakatul Fitr, do Sadaqatul Fitr, que é para podermos limpar os pecados que roeram o nosso jejum. Em algum momento temos tido aqueles pensamentos satânicos, pensamentos negativos, pensarmos mal das outras pessoas, pensarmos mal de outras criaturas, pensarmos mal de Allah. E esses pensamentos todos vão roendo o nosso jejum. Felizardo é aquele muçulmano que não caluniou, que não pensou mal das pessoas, que não falou mal das pessoas, que não teve pensamentos negativos, que não teve pensamentos satânicos. Esse bismillah, masha'Allah. Mas entre nós sabemos quais são as nossas realidades. Então precisamos de abraçar esta causa do Sadaqatul Fitr, inshaAllah. E também a outra vantagem, o outro motivo pelo qual o profeta sallallahu alaihi wasallam tornou obrigatório este Sadaqatul Fitr é para nós garantirmos uma alimentação diferente aos muçulmanos necessitados. É para garantirmos um almoço condigno aos muçulmanos pobres, necessitados, porque trata-se de um dia de Eid, um dia de festa. É preciso que este muçulmano necessitado, pobre, também tenha alguma coisa diferente de comer e ele, consequentemente, poderá sentir-se que está a festejar também, inshaAllah.
E é preciso que todos nós, muçulmanos, sejamos solidários um para com os outros, abraçarmos esta causa de ajuda mútua, abraçarmos a solidariedade, da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi conhecido pela sua generosidade, foi conhecido pela sua forma de ajudar as outras pessoas, mesmo não tendo condições. É da mesma forma que nós devemos nos ajudar um para com o outro, que é para aquele muçulmano necessitado, pobre, não se sentir isolado, não se sentir abandonado. E qual é a quantidade? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sa'a min tamrin, sa'a min sha'ir, sa'a min bi'ri." Na altura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o alimento que mais vigorava, o alimento que era da primeira necessidade, era a tâmara, como todos nós sabemos, e era a cevada, como todos nós sabemos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu para que fosse tirado uma quantidade de 2,5 kg a 3 desses dois produtos da primeira necessidade. E os nossos grandes álimos trouxeram fatwa. Fatwa significa determinação. Que, olha, no tempo em que nós passamos, não precisamos taxativamente darmos a tâmara, porque já não faz parte dos produtos da primeira necessidade nosso na altura. Não precisamos de darmos a cevada taxativamente, porque este produto, este cereal, já não faz parte das primeiras necessidades, dos primeiros alimentos necessários para a nossa comunidade. E foi feito um cálculo básico, onde com 350 meticais é possível darmos uma refeição mínima a uma pessoa necessitada e ela conseguir alimentar-se. A questão que surge é: pode-se dar em dinheiro ou não? Também temos divergências. O Imam Shafi'i, por exemplo, ele diz que não se deve dar, deve ser mesmo em produtos. Temos o Imam Abu Hanifa que diz que não, podemos dar em valores monetários a partir do momento em que, dando dinheiro, seja mais melhor para o pobre, o necessitado, do que você dar em produto. Calha que você compra arroz e vai oferecer a este necessitado, e ele tem arroz, o que lhe falta é óleo, o que lhe falta é carapau. Você não está a preencher a necessidade dele. Então, nos dias de hoje, é sim permitido darmos em valor, mas também não é proibido dar em produtos. A escolha é nossa. Se preferirmos, se for mais fácil darmos em produto, bismillah, masha'Allah, não existe problema nenhum, não existe pecado nenhum. E se preferirmos dar em valor monetário e darmos a liberdade do necessitado, o pobre, em comprar o que ele acha melhor, também não tem problema nenhum. A quem canalizar? O melhor é nós identificarmos o muçulmano necessitado, o pobre, e darmos a ele. É a melhor forma que a gente possa fazer. Você identificou um muçulmano necessitado, pobre, aproxima ele, dá-lhe a mão e lhe dá o seu sadaqatul fitr e vai embora. E se você não consegue identificar, aproxima a mesquita que você frequenta, fala com os maulanas, canaliza a sua caridade e eles, por sua vez, poderão fazer chegar aos muçulmanos necessitados.